Aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos, graça e paz, pessoal do Ministério de Música, obrigado, que alegria estar aqui com os irmãos, que bom voltar nessa casa, né? Já tive a oportunidade de estar aqui em um outro momento, mas como é bom ver o que Deus está fazendo nesse lugar. O pastor Diego é um grande amigo e já me socorreu tantas vezes lá no Brasil, já pregou na minha igreja, tempo maravilhoso, um monte de gente se arrependeu, deve estar chorando até hoje ainda da palavra que ele deu lá, mas foi muito bom e tão bom esse sentimento de estar em casa, irmãos. Que privilégio sermos parte de uma família da fé, amém? A gente não tem confusão, a gente não tem problema, pelo contrário, nós somos animados com a fé mútua e graças a Deus é muito bom ver aqui o espírito da fé. E eu quero falar um assunto que você nunca ouviu nessa igreja, eu vou ensinar sobre fé hoje de manhã. Eu estava pensando, irmãos, existem muitos... Eita, tem gente da minha igreja aqui, rapaz, ó. Vocês não vieram congregar aqui não, viu? Vocês voltam comigo para João Pessoa. Coisa boa, pastor Adailton e Clara, eles são lá, pastores lá na igreja também. Vocês sejam bem-vindos aí, coisa boa. Estou de olho em vocês, viu? Tem câmeras aí filmando, Deus está vendo, irmãos, é brincadeira. Mas, como eu estava dizendo, é família, né? Mas volta comigo. Mas que bom, irmãos, poder estar aqui, poder compartilhar da graça de Deus. Vou te dizer um perigo grande, irmãos, de estar no meio de uma igreja onde Deus está se movendo. A gente ficar sempre esperando coisas que vão acontecer ou ficar olhando para coisas que estão acontecendo em outros lugares e perder o avivamento que Deus está nos dando a oportunidade de participar. Sabe como é, irmãos? Tem uma síndrome de achar que a igreja dos outros tem a grama mais verde. E a gente precisa ter muito cuidado para cooperar com a graça que está sobre nós agora. A graça que está sobre o outro vai abençoar o outro e o que ele tiver de fazer. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você está debaixo de uma graça especial para esse lugar. Tem uma unção, irmãos, para a sua vida como membro da Igreja Verbo da Vida Orlando. E se você cumprir a sua parte, irmãos, eu te garanto, você vai ver esse mesmo espírito da fé que se manifestou em Campina, que está se manifestando em todo mundo. Irmãos, coisas vão acontecer nesses dias. Eu não sei você, eu estou começando 2024 com uma expectativa muito boa, porque eu sei que coisas já chegaram, coisas que eu estava esperando por muitos anos, eu sei que 2024 vai trazer para a minha porta. Aquela sensação de que saiu para entrega, sabe como é, irmãos? Preciso ficar esperando em lugar nenhum, já chegou, a qualquer momento vai estar na minha mão, coisas que Deus tem falado sobre 2024, e eu quero te animar mesmo, irmãos, porque a fé, ela tem um elemento de ânimo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que estão crendo, irmãos, com a cara de quem está precisando tomar um café. Está crendo, rapaz, mas está tão difícil, pelo amor de Deus. Está crendo nada, rapaz. Você pode estar com muita coisa, mas fé, eu garanto que não é, irmãos. Fé vai trazer uma animação e uma boa expectativa do que vai acontecer. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, irmãos, essa mensagem tem mexido tanto com o meu coração nesses dias. Às vezes a gente é muito cuidadoso no sentido de ficar pensando, eu quero ouvir todas as instruções que Deus trouxer para mim, eu quero ouvir o que está acontecendo, eu quero perceber a mensagem de Deus nos últimos dias. E eu posso te dizer que não tem nada de errado com isso. A gente está atento ao que o Espírito está falando com a igreja. Mas, irmãos, uma das nossas maiores responsabilidades é conservar puro aquilo que nós um dia já recebemos. Vocês estão entendendo, irmãos? Fique atento às nuances, aquilo que Deus vai trazer para o seu coração. É importante, é necessário. Mas deixa eu te dizer, redobre a atenção para que você não perca o que você já recebeu. Porque muitas vezes o que vai colocar em ordem situações da nossa vida não é a palavra nova que vai chegar no domingo que vem, mas é a observância da palavra que já tem sido dita há vários domingos. Teve um aleluia, Deus lhe pague, minha irmã. Irmão, é verdade, ria ou chore, mas é verdade. Às vezes a gente fica dizendo, Senhor, fale comigo, e Deus dizendo, que tal prestar atenção no que eu já falei, rapaz? Eu já falei suficiente. Agora a gente precisa começar a ter mais cuidado, irmãos. Hebreus vai dizer que a gente tem que se agarrar com mais firmeza às verdades ouvidas, porque tem alguém querendo te roubar dessas verdades. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, Paulo está falando para um filho na fé dele, o nosso querido irmão Timóteo, e ele diz que, ele fala assim, ele tinha orado, começou a orar por Timóteo, e uma das coisas interessantes sobre oração é que é importante a gente trazer recordação ao coração daquilo que vai nos inspirar a orar por pessoas. E todos nós, irmãos, temos a condição, depois que nascemos de novo, de nos mover em compaixão. Está comigo?
é algo do nosso espírito. Agora, essa compaixão, para que ela seja desenvolvida, a gente precisa ter um olhar atencioso para as pessoas. A gente precisa cuidar do que a gente observa. Muitas vezes no Novo Testamento você vai ver compaixão ligada ao olhar. Jesus olhando compadeceu-se deles. Pedro e Tiago, pelo amor de Deus, Pedro, o que é que Tiago estava fazendo nesse culto, rapaz? Era João. Pedro e João subindo para o templo, viram o homem paralítico lá, olhando, fitando, compadeceu-se deles. E aí eu vou te dizer, irmãos, a gente precisa prestar muita atenção para o que nós estamos olhando. O que a gente olha para as pessoas, vai ativar compaixão ou vai ativar repulsa, rejeição? Porque se você olhar para a coisa errada, sentimento errado vai ser despertado em você. Os irmãos não gostaram não, eu vou voltar para a mensagem. Timóteo era um cara muito querido para Paulo. E Paulo disse, eu me recordo da tua fé, cara. Eu me recordo das tuas lágrimas. Por causa disso, eu não cesso de dar graças a Deus por você. Eu sei que tem uma coisa de Deus em você. Rapaz, a gente não vai desistir. A gente não vai soltar as cordas. Irmãos, eu tenho pessoas queridas na minha vida que a gente está intercedendo e constantemente o Senhor está dizendo, recordação dessas coisas boas. Isso vai destravar poder. Eu nem sei porque é que eu entrei por aqui, irmãos. Mas Atos, no capítulo 9, fala sobre uma menina chamada Tabita. Não diz que ela era ministra na igreja, não diz que ela pregava constantemente, mas diz que ela gostava de costurar, irmãos. Ela fazia vestidos. E um dia ela morreu. E por causa dos vestidos que tinham sido costuradas. Irmãos, uma sala inteira de viúvas chegou lá no dia do velório dela, dizendo, esse vestido aqui foi Tabita que fez. Já estou entrando em outra mensagem agora, mensagem número 3. Irmãos, faça o que Deus te chamou para fazer. Pode ser que não seja o que você gostaria de fazer. Pode ser que você esteja ungido para costurar. Hoje de manhã, costure, rapaz. E saiba de uma coisa, você está costurando algo que vai voltar para você, você nem imagina como, nem imagina em que momento. Tabita não costurou os vestidos na expectativa de ressuscitar. Ela nem queria morrer, eu tenho certeza. Mas o que ela não sabia é que o que ela fez ativou compaixão no coração dos irmãos. E aquilo foi, irmãos, como uma liberação do poder de Deus para que aquilo que ela precisava chegasse naquele momento. Acabou mensagem 3, mensagem 1. Lembro-me, versículo 5, 2 Timóteo 5, 1, versículo 5. Lembro-me da tua fé sem fingimento. Diga, fé sem fingimento. Mais uma vez, fé sem... Irmãos, Deus não gosta de fingimento, viu? Lembra do que aconteceu com a figueira que fingiu que tinha fruto e não tinha? Jesus foi lá, ele disse, tem folha, deve ter... Vou deixar aqui em cima não, que se Manu tivesse aqui, ela ia me corrigir. Tá bom, tá limpinho, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, ele disse que chegou lá, estava com fome, viu a figueira com folhas. Se ela tinha folhas, é possível que ela tivesse frutos. Porque se ela não tinha fruto nenhum, nem folha deveria ter. Deveria estar seca como se estivesse morta, é como acontece com a figueira. Mas ao chegar lá, ele disse, está cheia de folha, mas não tem fruto nenhum. Lá no Ceará, ele ia dizer, diabo é isso. Essa planta tem folha, mas não tem fruto. Aparência sem verdade. Irmãos, não adianta dizer que está crendo quando você não estiver crendo. Isso vai enganar outras pessoas, mas em primeiro lugar vai enganar você mesmo. Nas áreas em que fé não está estabelecido, irmãos, a melhor coisa que você pode fazer é ser honesto com Deus. 3, amém. Lembro da sua fé sem fingimento. A primeira, que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. E eu estou certo de que ela habita também em você. É possível, irmãos, fé genuína, fé sem fingimento, fé autêntica. Irmãos, ser passada de geração em geração. É por isso que é importante que você viva pela fé, irmãos. Tem gente que vai ser influenciada pelo espírito da fé na tua vida. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei quantas pessoas podem ser. Influencia os teus filhos, influencia tua esposa, influencia teu marido. Rapaz, você já vai estar fazendo um serviço maravilhoso para a sociedade, viu? Porque tem gente, irmãos, que precisava ter sido influenciado pelo Espírito da fé dentro de casa. Algo genuíno, irmãos. Não é algo que a gente reproduz quando vem para a igreja. Eu sei que aqui, certamente, ou talvez, eu espero que tenha tomado banho, tenha se ajeitado, produzido para vir para a igreja, né? Mas, irmãos, o fato é que essa fé sem fingimento parece ser uma coisa pura do coração. E Paulo disse, eu dou graças a Deus, rapaz, porque eu sei que você tem isso.
Diga, eu tenho fé genuína. Irmão Reagan chamou isso de fé simples. Ele diz, fé simples é assim, Deus disse, eu creio e ponto final. E para ficar confuso sobre isso, talvez eu tenha que achar um teólogo para botar minha cabeça numa confusão. Mas com Deus é simples demais. O que Ele disse é verdade, eu acredito e ponto final. A teologia, irmãos, até divide essa coisa da fé no Novo Testamento em algumas coisas. Eles chamam de fé objetiva, que é o sistema de ensino cristão. Fé objetiva, aquilo que a gente ensina dentro dos princípios da fé. Fé subjetiva, um exercício pessoal da fé. E eles dizem que existe também a fé como virtude ou fidelidade, que é um fruto do Espírito. Mas, irmãos, eu enxergando o Novo Testamento e pensando de uma forma um pouco mais simples, o fato é que fé em Jesus, fé no senhorio de Jesus, vai colocar, irmãos, esse compêndio, esse grupo de coisas. Eu gaguejei tanto que eu não expliquei o que eu queria dizer, né? Fé em Jesus como Senhor, colocar Jesus como Senhor da tua vida, vai colocar a tua vida inteira em ordem. Você não precisa ficar dividindo muito não. Saiba de uma coisa, a partir do momento que você crê em Jesus, que fé genuína chegou para o seu coração, crê com o coração, falar com a boca do senhorio dele, irmãos, você vai começar a viver pela fé 360 graus da sua vida. Você não tem como viver pela fé no sentido de crer em Jesus e ficar falando, irmãos, falta dentro de casa, ficar falando o que não tem, ficar falando, irmãos, incredulidade novamente, não é compatível com esse reino. Fé é a linguagem do reino, e não adianta esperar que os benefícios do reino aconteçam se a gente não estiver nesse âmbito. Agora, fé genuína, irmãos, vai fazer com que a forma que a gente ouve, a forma que a gente fala, a forma que a gente vive. Irmão Reagan disse, eu falei com os irmãos aqui, algo que está muito no meu coração. Ele disse, a gente precisa ensinar o que é fé. A gente precisa ensinar como fé vem. E a gente precisa continuar ensinando sobre como liberar a nossa fé. Por quê, irmãos? Porque senão a gente vai começar a tratar algumas coisas como tradição e isso não vai resolver o problema na hora da dificuldade. Sabe o que vai resolver o problema na hora da dificuldade, irmãos? Fé genuína. Pode ser que você não fale grego, pode ser que você não fale hebraico, pode ser que você não tenha o conhecimento sistemático da teologia do Novo Testamento, mas se você tiver a fé de Deus no seu coração e na sua boca, os problemas vão ter que lhe respeitar, irmãos. E ele disse, Timóteo estava passando por algumas situações. O que Timóteo estava passando não era uma situação tão simples não. Mas ele estava lembrando Timóteo o seguinte, Timóteo, você não precisa de muito, você precisa que essa fé genuína permaneça em você. E essa fé vai te levar à vitória. Diga, amém, irmãos? 4 vezes no Novo Testamento, ou 4 vezes na Bíblia, contando uma vez no Antigo Testamento. O meu justo só tem uma forma de viver. Ele vai viver diga, pela fé. Irmãos, uma vez que fé genuína, fé do coração, ela é implantada, o diabo vai tentar tudo que for possível para extrair essa fé. Mas essa fé é perigosa para ele. Quantos estão entendendo, irmãos? É como se o diabo tentasse montar o esquadrão antibomba dele, todo mundo protegido para tentar extrair a fé do coração. Por quê? Se ela estiver aí, não importa onde ele te coloque, não importa o que ele levante contra você, irmãos, fé sempre funciona. Eu não quero falar para você hoje de manhã num aspecto muito teórico, não. Eu quero tentar ser um pouco mais prático. Mas constantemente a gente precisa avaliar, irmãos, a pureza dessa fé que a gente tem conservado no coração. Será que eu tenho começado a misturar com um pouco de informações do mundo? Será que eu estou começando a perder um pouco as minhas expectativas? Pega, irmãos, Hebreus no capítulo 11 e começa a ler sobre aqueles personagens. Eu já vi, irmãos, pessoas lerem Hebreus no capítulo 11 e começaram a dizer, mas aquele homem era um rei. Mas aquele homem era um sacerdote escolhido para o tempo dele. Ei, irmãos, o capítulo inteiro de Hebreus 11 está escrito para te ensinar a ser a sua melhor versão, não importa o que você faça. Eu não preciso ser um rei para ser inspirado pela fé de Davi. Ainda que eu seja, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Eu não preciso estar liderando o povo de Israel para dizer, ah não, agora eu estou na condição de Davi, então eu posso começar. Não, 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 irmãos. Tudo que foi escrito para te ensinar a ter um bom testemunho na condição que você tem. O espírito da fé, irmãos, ele não está disponível só para pregador. O espírito da fé está disponível para qualquer crente, onde quer que você esteja. Para que você não comece a ceder, irmãos, e comece a perder força e velocidade no que Deus está te chamando para fazer. Eu sei que pessoas, irmãos, têm muitos argumentos bons para que você tenha poucas expectativas. Gente, irmãos, eu sei, chegando aqui, muita gente vai dizer para você testemunho de pessoas que não deram certo. Não funcionou. Não funciona assim, rapaz. Você não sabe como são as coisas. E tudo que pessoas fizerem para te dar bons conselhos, cuidando da sua vida, ouça, irmãos. Ouça bons conselhos. Mas eu quero te dizer, não limite o que Deus quer fazer na sua vida, porque eu sei que o espírito da fé vai te levar a ter resultados diferentes, irmãos, se você estiver disponível a manter fé genuína no seu coração. Você ouviu um amém? Ai de mim? Versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Está aqui, irmãos? No Novo Testamento, você nunca vai ver... Eu tenho até que horas, pastor? Está livre lá, fica livre. Rapaz, eu estou com vontade de pregar, bicho. Faça isso não, porque vocês não... Vocês pensam que eu estou brincando, né? Tá bom. Por esta razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus. A Bíblia The Passion fala literalmente sobre você despertar esse dom, animar esse dom, acordar esse dom dentro de você. No Novo Testamento você não vê Jesus em momento nenhum chegando para uma pessoa e dizendo, pela minha fé, vá em paz, a minha fé te curou. Ele nunca fez isso. Está comigo? Ele olhava para pessoas e dizia, a tua fé. Não é assim? No entanto, a fé de Jesus fazia com que ele estivesse cumprindo o que ele tinha sido chamado a fazer. Marcos 16, eu citei esse exemplo aqui. Não, agora não, mas eu citei aqui em algum lugar. Eu já não sei mais onde é que eu estou pregando e o que eu estou dizendo. Mas os irmãos vão com calma que vai dar para entender aí. Mas Marcos 16, Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem tem que crer? Quem vai pregar ou quem vai ouvir? Os dois. Porque se eu não crer, eu não falo. E se a pessoa que ouviu não crê, ela não recebe salvação. Mas a minha fé, ela tem que estar ativa. E uma das coisas que a minha fé ativa vai fazer é com que eu cumpra o meu chamado. Irmão, você não vai cumprir o seu chamado se não for pela fé. Pode ter, pastor, mas é porque é uma boa oportunidade, uma boa porta sem fé genuína não vai produzir resultado. Pode até começar, mas não conclui. Rapaz, acabou esse negócio de você não concluir o que começa, viu, irmãos? A tua fé vai te animar a continuar avançando. E agora Paulo está falando para ele, rapaz, reavive o dom. Você tem fé genuína, você está enfrentando problemas e talvez Timóteo estava começando a ficar preocupado. Paulo mais na frente vai dizer para ele, meu filho, na hora que a situação estiver difícil na igreja, porque ele estava pastoreando a igreja. Irmãos, pastorear a igreja é um bom ensino de fé para quem está pastoreando, viu? Quando você estiver desanimado, meu amigo, se fortifique na graça. Você tem fé genuína, você está forte na graça, nada vai te parar. Olhe para o seu vizinho e diga, graça e fé vão fazer com que você não pare. Agora olha o versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder vai te ajudar a vencer as circunstâncias. Amor vai te ajudar a lidar com as pessoas. E moderação vai te ajudar a resolver os seus negócios, com você mesmo. Vocês estão entendendo? Poder para lidar com problemas, amor para lidar com pessoas. Não precisa pedir amor, irmãos, fique tranquilo. Se você pedir amor, você vai estar pedindo a Deus uma oportunidade de exercitar o amor que você tem. E olha que Deus concede, viu? Deus acha bom, como é? Porque amor desenvolve, o amor é um músculo, já está aí. Agora você vai ter que praticar. Fique triste não. Deus não nos deu espírito de medo, covardia. Filipenses no capítulo 1, a gente vai continuar nesse texto aqui, mas Filipenses no capítulo 1, no versículo 27.
Paulo está falando aqui também, e ele diz: irmãos, acima de tudo, viva de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada, diga comigo, em nada, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto é da parte de Deus. E aí é o que eu quero trazer para você como mensagem, meu irmão: não deixe o medo entrar. Todas as áreas da sua vida, irmãos, o diabo ele vai estar sempre levantando inimigos, circunstâncias, situações, pensamentos, sentimentos. Mas olha o que Paulo está dizendo para os irmãos. Paulo estava dentro da cadeia, irmãos, escrevendo para a igreja que estava lá fora. O que a igreja sentia? Imagine, irmãos, ouvir a notícia: pastor Diego foi preso. E aí pastor Diego vai mandar um e-mail. Não, da cadeia não, né, irmãos? Está preso, é uma carta. Pastor Diego mandou uma carta. Qual é a carta dele? Era o que estava acontecendo aqui. Paulo disse: ei, viva de modo digno do evangelho. Não baixe o seu padrão de vida. Mas mais do que isso, não fique com medo dos adversários. Por quê? A Bíblia Amplificada diz: porque a sua constância e ausência de medo vai ser para eles um claro sinal da sua iminente destruição. Irmãos, eu quero te dizer, você não deve viver atormentado com o diabo, mas o diabo deve viver atormentado com você, irmãos. Porque quando você vive pela fé, por mais que circunstâncias se levantem contra a sua vida, a tua falta de medo, e por favor entenda, não é que em algum momento as pernas não vão tremer, a notícia ruim não vai chegar, irmãos. De alguma forma você pode, ao receber uma informação carregada de medo, sentir alguma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o que eu estou falando aqui não é para você evitar o sentimento, porque você não consegue evitar as palavras. Palavras carregam alguma coisa. Mas a pergunta é como você vai reagir diante da informação, diante do medo e diante da chegada do sentimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Lá em 2 Crônicas fala sobre Josafá, não vou entrar lá, mas diz que Josafá ouviu: rapaz, estão se juntando os teus inimigos aí, eles estão vindo do norte, eles estão vindo do noroeste, de fato, eles estão vindo do oeste, eles estão vindo de além do mar morto. Se você chega na beira do mar morto, você talvez até consiga ver o outro lado, mas não vai ver com clareza, por causa da curvatura da terra, porque vai ter névoa, vai depender do clima, se vai dar para enxergar ou não. Mas imagina eles olhando sem conseguir contar quantas pessoas estavam vindo contra eles, mas só vendo aquele tumulto. Deixa eu te dizer, o medo, irmãos, ele vai fazer com que você enxergue as coisas de uma forma distorcida. É muitas vezes, irmãos, pior o sentimento e a sensação do que resolver os problemas em si. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Problemas vão chegar para todo mundo, mas eu quero lhe dizer, a gente precisa, irmãos, não permitir que o medo nos paralise, não permitir que o medo nos faça retroceder ou que nos faça ficar parados. Por quê, irmãos? Pela fé você vai vencer qualquer sintoma, circunstância, problema, informação. Quantos estão comigo? Josafá pôs-se a buscar o Senhor, irmãos, e o Espírito de Deus veio sobre um homem no meio da congregação, e ele começou a dizer: Deus está mandando falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, não deixe o medo entrar. Quantos estão aqui, irmãos? Com medo você não vai ouvir Deus. Com medo você não vai encontrar a resposta do problema. 365 vezes Deus está ensinando sobre fé e Ele usa em primeiro lugar a expressão: não tenha medo. Não deixa o medo entrar. Está comigo? Davi e Golias. Davi chega lá, irmãos. Eu sei que às vezes a gente escuta dentro dessa perspectiva de que Davi pergunta o que é que vai acontecer com quem venceu o gigante. Porque Golias estava lá gritando: tem alguém do exército de Israel para me enfrentar? Venha, eu vou enfrentar. E aí ele pergunta: o que é que vai ganhar quem for enfrentar esse bicho? Aí disseram: você não vai pagar imposto, você vai se casar com a filha do rei e você ainda vai ganhar uma bolada. Tem o dinheiro aí envolvido. Irmãos, por mais que seja bom ganhar dinheiro, não pagar taxa, e no caso de Davi ainda arrumar um casamento, não era suficiente, irmãos, para colocar o pescoço em risco.
Mas se você ler com cuidado a história, a primeira coisa que Davi diz quando ele chega diante de Golias é: quem é esse incircunciso diante do exército do Deus vivo? Tinha benefícios, mas o coração de Davi, irmãos, era: eu estou servindo ao Deus vivo, eu não vou deixar esse miserável continuar afligindo os exércitos do Deus vivo, falando insolências. Quantos estão aqui, irmãos? E de quebra, ele recebeu vários benefícios. Deixa eu te dizer, irmãos, a sua fé, ela precisa se conservar genuína, não só por causa dos benefícios que você vai receber, mas porque Deus te chamou para cumprir uma missão. E com medo, irmãos, você vai ficar impossibilitado de cumprir o que Deus te chamou a fazer. Talvez com medo, irmãos, você vai se esconder de Golias. Imagina, irmãos, Davi naquela conversa que teve com Saul, Saul dizendo: tu quer ir mesmo, cara? Pô, eu vou te dar a minha armadura. Davi tentou colocar aquela armadura e disse: não, isso não é para mim não. Talvez, irmãos, quando Golias olhou para Davi e viu ele sem armadura, pensou: esse menino nem armadura tem, isso vai ser fácil demais. Irmãos, quem não vai ser atacado não precisa de armadura. O que para os inimigos pode ser uma cena que inspira eles, irmãos, a que eles vão vencer, que você não tem, que você... Irmãos, eu ouvi o irmão Oral Roberts falando uma frase que eu esqueci de anotar de novo. E eu citei errado 6 vezes. Então, eu disse isso, tá? Para não citar errado o nome do irmão. Ele disse: o pior inimigo dos crentes, às vezes, são as coisas que eles têm. Porque eles colocam tanta confiança no que eles têm, que eles se privam de experimentar o que Deus quer dar para eles. Deixa eu te dizer, meu irmão, a armadura que talvez você tenha, que você confie, não vai valer nada diante dos desafios que Deus vai te colocar, porque tem coisas que Ele mesmo vai fazer por você. Você não precisa de armadura quando não vai ser atacado. Talvez você diga: ah, pastor, mas é que eu estou sem dinheiro no bolso. Irmão, se alguém vai pagar para você, você não precisa estar com dinheiro no bolso não, viu? Deus vai pagar para você, você não precisa estar com dinheiro no bolso, o bolso dele está cheio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O que para você pode parecer de alguma forma uma insegurança, eu quero te dizer: coloca fé genuína no teu coração e na tua boca. Para os teus inimigos vai ser sinal da perdição deles. Em algum momento, irmãos, Golias começou a pensar: esse bicho não tem medo de mim mesmo não. Ele vai vir mesmo. Será que ele vai ter coragem de jogar essa pedra? Pá, caiu. Não deu. Quantos estão entendendo, irmãos? Sabe, Atos 19 diz que as enfermidades fugiam das suas vítimas quando viam o poder que estava sobre Paulo. Irmãos, a Bíblia, eu nunca vi a conversa de uma enfermidade com outra, mas eu imagino que era assim: ei, lá vem aquele lenço de novo, corre bicho, sai do corpo desse cara, lá vem aquele poder de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Os seus inimigos é que estão em pânico quando você começa a entender que a fé de Deus é tudo que você precisa para transportar a montanha, para fazer o gigante ser envergonhado. Deus não te deu espírito de medo ou de covardia. E eu não estou pregando aqui, irmão, só para você pensar assim: ah, coisa boa, rapaz, é verdade, vou ficar um pouquinho feliz. Não, irmãos, eu quero te dizer: seja corajoso, porque Deus está com você, pronto para vencer os seus inimigos. Mais do que isso, ele disse: não fique amedrontado, não fique tímido. Irmãos, o medo acredita em Satanás e na sua palavra. Fé acredita em Deus e na sua palavra. O medo confia nas mentiras, a fé confia no Espírito da verdade. O medo espera o pior da vida, fé espera que os melhores dias estão sendo vividos, irmãos. Eu sei que a gente olha para frente, mas a expectativa de fé sempre é agora. Rapaz, o melhor está por vir, mas está começando agora mesmo. Rapaz, o melhor dia da minha vida é hoje. Amanhã vai estar melhor do que hoje, mas o melhor dia Rapaz, tu acredita no que eu estou dizendo? Pois começa a ficar feliz aí, irmãos. Te anima, te alegra. Fé no coração, falando com a boca. Irmãos, vai colocar as coisas em ordem na sua casa. Eu estou te dizendo, eu já tentei racionalizar algumas coisas. Irmãos, pensar nos problemas não resolve. Se pensar resolvesse, irmãos, tu já tinha resolvido. A pessoa chegou para mim e disse assim: não, pastor, é que eu já tentei tudo, eu não tenho mais o que fazer não.
Aí a gente ensina, crê com o coração, fala com a boca. Tu está crendo? Eu estou, pastor. Tá, não, tu não já tentou tudo, por que tu não tenta? Tudo que tenta, diz que tenta direito. Com essa cara você não está tentando direito, não. Fé nem é uma tentativa. Rapaz, se você estiver triste, irmãos, na hora que a dificuldade bater, o negócio vai ficar grave. Começa a conservar alegria no seu coração. Estava falando de Josafá, na hora que a mensagem foi para Josafá, não tenha medo. Sabe por quê? Deus disse, você não entra no ringue. A batalha é dele. Você vai lá. Ah, irmãos. Deus está dizendo, a conta não é sua. A enfermidade não é você que vai curar. O que aconteceu com Josafá? Irmãos, ele ficou tão feliz que ele começou a cantar. A Bíblia não diz que Deus disse, coloca os músicos na frente. Mas Josafá reagiu daquela forma, diante da alegria que ele teve pela palavra de que o livramento era de Deus. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Como é que você está reagindo às palavras de Deus? Ai, vamos ver se acontece, pastor. Se der certo, vai ser maravilhoso. Irmãos, a tua alegria é um bom termômetro do quanto você realmente está crendo. Eita, Jesus. Marcos no capítulo 5. Jairo falando com Jesus. Senhor, minha filha está terrivelmente doente. O senhor pode ir lá impor as mãos? Posso, meu filho, eu vou lá. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue recebe a cura. Jesus conversa com ela. Irmão, Jesus fica conversando com ela. E Jairo pensando, Senhor, e minha filha, né? Vamos lá, bora. Já está bom, a mulher não já está curada? Vamos embora. Aí chega alguém da casa de Jairo e diz, ei moço, não incomoda mais o mestre não, rapaz. Deixa o bichinho descansar, porque tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz, não deixe o medo entrar, continue crendo, rapaz. Ah, mas já está continue crendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não culpe Deus pelos problemas que estão vindo, continue crendo. Na cabeça de Jairo, irmãos, talvez o primeiro pensamento foi, se Jesus não tivesse ficado conversando com essa mulher, talvez minha filha tivesse curada ainda. Lá em João, no capítulo 11, quando vai falar da ressurreição de Lázaro, 3 vezes, irmãos, chegaram para Jesus e disseram assim, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. O que aconteceu aqui, irmãos? Marta falou isso, Maria falou isso. Quando Jesus ia orar para ressuscitar Lázaro, ainda teve um abençoado no meio da multidão que disse assim, esse bicho é tão poderoso, se ele tivesse aqui, esse homem nem morrido tinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, por que o Senhor não me livrou? Por que isso não aconteceu? Rapaz, se livre desse defunto hoje, irmãos. Isso vai enfraquecer a tua fé, isso vai levar a tua alegria embora. Não importa o que aconteceu até hoje, não, eu quero te dizer, fé vai colocar as coisas nos trilhos hoje. Fé vai te ajudar, irmãos, no meio de situações que talvez nem tenha sido você que causou. Lá em Atos 27, a Bíblia fala que Paulo, irmão, estava como um prisioneiro. Eu já estou começando a finalizar, para você começar a ficar feliz. Eu já estou começando a finalizar agora. Paulo chegou, irmãos, como prisioneiro lá, entrou no navio, aí disse assim para o chefe do navio, ele era prisioneiro. Ei, senhores, eu estou vendo que essa viagem vai ser muito cheia de perigos. É melhor que a gente não vá. O dono do barco e o capitão disseram, quem foi que disse que não é para ir? Um preso. A gente vai ouvir preso? Nada, moço, vamos embora. Vamos embora. Paulo entrou no meio do barco. Irmãos, não foi culpa de Paulo. Paulo, irmãos, já pensou Paulo pensando, meu Deus, o que é que eu fiz de errado, Senhor? Onde foi que eu errei? Ele não errou, irmãos, ele só estava num barco que estava sendo atacado por tempestades. Circunstâncias talvez estejam se levantando contra você. Eu sei, tem pessoas aqui que talvez estejam sem expectativa nenhuma de ver o outro lado. Mas eu estou aqui hoje de manhã para te dizer, meu irmão, você está aqui porque o Senhor quer despertar essa fé que está dentro do seu coração. Tem uma fé genuína, talvez esteja envolvida em muita informação negativa. Mas eu quero te dizer hoje pela manhã, a tua fé vai te levar à vitória. Você não precisa de nada extra, você não precisa de uma palavra de um profeta extra, você não precisa de alguma coisa
coisa externa sinalizando que vai acontecer, não. Você precisa de fé no seu coração, saindo pela sua boca, e o diabo, o inferno, a circunstância, a doença, a miséria, o que quer que tenha que te ouvir, vai te ouvir, irmãos, e o propósito vai ser cumprido. Agora, no meio da tempestade, irmãos, 14 dias sem ver o sol nem a lua. Alguém aqui já andou de barco, irmãos? Foi tentar pescar? Não? Vá não, irmãos. Eu já lhe aconselho logo. Irmãos, é a alegria de pagar um peixe, assim, dizer, rapaz, é um peixe, toma aqui, meu amigo, eu pago com maior alegria. Porque para ir, irmãos, não é agradável. Imagina pescadores reclamando, 14 dias sem ver o sol, nem ver a lua. Eles se desesperaram a um nível tão alto, que eles disseram, joga a comida fora, porque é melhor a gente morrer de fome, do que esse barco virar e a gente morrer no perigo desse mar. Jogar comida fora, isso é coisa de doido, irmãos. Não, mantém a comida. Só eu penso. Tá, deixa eu falar. Aí, irmãos, tá lá, joga a comida fora, para ver se o barco se equilibra um pouco melhor. Continua, irmãos, na mesma situação. Eles não conseguem resolver sozinhos. E aí, irmãos, Paulo se levanta no meio do barco e diz, coragem, senhores, não temam pela vida de vocês. Abre um parêntese bem grande. Alguém pode olhar e dizer, vixe, como Paulo era corajoso, meu amigo. Paulo era macho demais. No meio de uma tempestade, acalmando todo mundo. Ei, irmão, você já tentou acalmar alguém que está desesperado? Alô, você está aqui, irmãos? Uma das histórias mais humilhantes da minha vida. Eu era criança, estava no clube lá em Calcaia, no Ceará. Clube do Atleta. Já foi lá? Não vá não. Aí não tem mais o Clube do Atleta não, era bênção. Aí eu aprendendo a nadar tal, há 7, 8 anos, aí o professor do nado já tinha se vestido, tinha se trocado, minha mãe chegou. Na hora que eu vi minha mãe, eu estava dentro da piscina, eu me emocionei e comecei a me afogar. No raso. Aí, irmãos, minha mãe olhou assim, disse, meu filho está se afogando, professor. Ele disse, não, ele não está se afogando, não, está no raso ali. Ela disse, mas ele está se afogando, eu lá. Irmãos, ela fez o meu professor entrar com calça jeans e tudo na piscina para me salvar. Parecia uma cena do Chaves, assim. Ele me pegou pela orelha, assim, levantando. Fica em pé. Na hora que eu fiquei em pé, irmão, desespero, irmãos. Você está rindo porque não foi com você. Deixa eu te dizer, tem alguns crentes, irmãos, que por causa de uma notícia, olha, talvez vai ter um corte aqui na empresa, eu não sei se vai dar certo para você. Está lá o crente, meu Deus do céu, me salve, Senhor, me salve, Deus dizendo, fique em pé, rapaz. Deixa de ser frouxo. Ei, o que Deus falou vai acontecer, você não vai morrer no raso não, irmãos. Você não foi criado para isso não. Fé genuína vai te tirar do raso, mas vai te tirar do fundo também, se você precisar. Meu Deus, como Paulo era corajoso. Irmãos, ele explicou o motivo da coragem dele. Esta noite, chegou um anjo. O anjo não deu nem boa noite. O anjo disse, ei, coragem. Coragem. Por que o anjo disse coragem, irmãos? Porque talvez, em algum momento, Paulo estava pensando, vou morrer e foi culpa dos outros. Eu não escolhi estar no barco, eu não escolhi sair, eu disse. As irmãs têm que ficar livres dessa tentação, às vezes, mais do que os homens, né? Eu disse. Arrependimento, é aquele livro do Rick Renner, leia Arrependimento. Mas o que Deus disse? Coragem, rapaz, ei, você vai cumprir o propósito. Será que Paulo estava acreditando? Irmãos, a ponto de no meio de todo mundo desesperado, achando que ia afundar, ia morrer afogado. Ele disse, deixe de ter medo pela vida de vocês, porque Deus me deu a vida de todo mundo. Ninguém vai se perder. Irmãos, esse homem era preso, mas ele não falava como quem estava preso. Ele não estava preso, irmãos, ele estava livre. Medo prendeu todo mundo, mas Paulo, sendo prisioneiro, era o único que não estava preso. Aleluia. Rapaz, irmãos, eu não sei se você está entendendo, eu estou pregando para você aqui hoje pela manhã, viu? É para você, para o pessoal que está online também, eu estou vendo vocês, reage aí. Ali estão crendo, ó. Oh, aleluia. Já dançando ali com o pessoal da internet. Paulo estava preso, mas ele não falava como um preso.
Ele falava como quem tinha autoridade de capitão. Irmão, você pode estar liso, mas não falar como liso. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Ah, pastor, aquela pessoa está muito doente. Não fale como doente, você não é doente. Um dia você foi, mas irmãos, alguém guerreou a guerra por você. Um dia alguém venceu os inimigos por você. Voltando para a história lá de Josafá, irmãos, diz que quando eles começaram a louvar a Deus, combinaram com o ministério de música. Ei, ministério de música, vocês vão na frente, vocês vão tocando. Irmãos, músico normalmente é a confusão que tem entre eles, mas músico não é briguento não, assim. Normalmente não, né? Talvez a banda do exército seja, mas músico, irmãos, pacífico, de boa, resolve um com o outro ali. É dó, não, moço, é lá, tá tudo bem, vai conversando e tal. Imagina, irmãos, o músico saindo de casa um dia de manhã, a mulher dele dizendo, vai para onde? Eu vou ali para a guerra. Para a guerra? Fazer o quê, moço? Tocar. Tu vai tocar, tu não briga com ninguém. Ela diz, não, mas aqui, Josafá disse para a gente tirar um som ali. Ihu! Eles começaram a tocar, irmão. Sabe que visão eles tiveram? A Bíblia diz, eles subiram num alto monte e eles viram os corpos. Ninguém estava de pé. Por 3 dias, eles saquearam as riquezas que Deus tinha dado para eles. Imagina um dia, irmãos, a mulher de Josafá. Eu estou pensando muito na mulher, que eu estou com saudade da minha mulher, eu acho. Pensando nas mulheres dentro das histórias. Mulher de Josafá, está preocupado, Josafá? Por que tu não vai comer? Não, é que está vindo um exército do norte, do noroeste, um exército do lado. Eles querem matar a gente. Imagina, irmãos, um profeta chegando nesse dia na casa de Josafá, dizendo, ei, Deus me disse que tu vai estar muito ocupado nos próximos 3 dias. Aí Josafá, eu vou estar lutando. Não, moço, tu vai estar colhendo dinheiro. Ah, irmão, você não está entendendo, não. Tu vai estar colhendo. Não, o senhor não entendeu, não. Meu problema, eu quero só não morrer. Não, Deus não disse isso, não. Deus disse que nos próximos 3 dias vão ser os melhores dias da tua vida. O teu trabalho vai ser buscar tudo que Deus vai te dar. Como assim Deus vai me dar? Aí não é contigo não, tu só faz a tua parte. Meu irmão, eu quero te dizer que o que para você era um grande sinal de perdição em 2024, o que para você talvez era um sinal de que o corpo não ia reagir, de que não ia funcionar, dê boas notícias. Irmãos, começa a se animar aí, se anime, vai ser os melhores dias da sua vida. 2024, irmãos, a gente vai provar da mão do Senhor, e a gente vai colher o que a gente não plantou, a gente vai celebrar o que a gente não conquistou, porque tem uma batalha, irmãos. Quando eu estou crendo, é Ele que vai fazer por mim. Oh, glória. Rapaz, eu estou feliz, viu, irmãos? Deus vai fazer por mim o que eu não podia fazer sozinho. A minha responsabilidade é uma única responsabilidade: não deixar o medo entrar. Não me permitir ser paralisado pelas situações. Paulo diz coragem. Porque Deus me deu a vida de todo mundo que estiver aqui no barco. O povo olhando, dizendo, como assim? A única responsabilidade vai ser, quem estiver comigo no barco vai estar salvo. Teu trabalho, dizendo para todo mundo lá, o teu trabalho é não sair de perto de mim, quem estiver comigo. Rapaz, eu sei que eu estou falando inspirado por Deus. E eu vou te dizer algo pela inspiração de Deus. Quem estiver nesse barco, Diego, tem gente que vai se desesperar aí com más ondas, não sei o que lá. Quem estiver contigo no barco vai prosperar extraordinariamente. Tem uma palavra que de vez em quando o Senhor me lembra, e eu estava lembrando enquanto eu estava ministrando aqui sobre fé. Irmãos, eu vou te dizer, a gente vai continuar falando sobre fé, viu? Tem gente que acha que o que está precisando é uma coisa que não veio. Irmãos, você está precisando conservar o ensino que você recebeu. Paulo, no final das contas, vai dizer, Timóteo, sabe qual é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer? Conservar o tesouro que Deus está nos dando. Irmãos, nós estamos debaixo de uma visão.
Eu vejo pessoas dizendo, pastor, a palavra da fé foi muito importante em um determinado momento. Não, 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 é importante agora, irmãos. Essa geração, irmãos, está se afogando no raso de novo, com as mesmas ideias, tem que fazer isso, a gente tem que se envolver com essa área, a gente tem que se envolver com aquela área. Não, 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 a gente tem que manter fé no coração e na boca, alegria, sorriso nos lábios, no momento da dificuldade, irmãos, isso vai fazer o que ninguém poderia fazer com você. A gente não vai precisar misturar psicologia, a gente não vai precisar misturar um monte de coisa, a gente vai conservar fé genuína. E eu quero te dizer, irmãos, no final das contas, vamos dizer, realmente deve ser o espírito da fé. Oh, glória a Deus. Vou te falar, irmãos, de vez em quando isso volta, mas está voltando, e eu sei que é para você e para a sua igreja. Um dia Deus chamou Zorobabel para restaurar o templo que Salomão tinha construído. Salomão, irmãos, era o homem mais rico que tinha na sua época e mais inteligente. Então o projeto do templo era top, irmãos. Os irmãos estão aqui? Tudo feito da melhor forma, mas um dia por causa do pecado e da incredulidade de Israel, aquele templo foi destruído. E Deus chamou um homem, irmãos. Oh, glória a Deus. Não foi Mark Henderson, não. Foi Zorobabel. Era uma piada, irmão, entendeu? Zoró, irmãos. Deus disse, ei Zoró, quem vai reconstruir o templo de Salomão é tu. Eu, Zoró. Zoró, é você mesmo, Zoró. Mas, Senhor, eu não tenho o dinheiro que Salomão tinha. Eu não tenho a inteligência que Salomão tinha. E Deus disse, eu não estou contando com a tua inteligência nem com o teu dinheiro. Teu dinheiro vai atrapalhar. Eu não quero teu dinheiro. Irmãos, Deus não quer o teu dinheiro não, viu? Eu estou pregando feliz. Vamos embora, né? Também depois qualquer coisa o pastor resolve. Ah, meu Deus do céu. Zoró, é você. Aí ele disse o seguinte, sabe o que é que vai acontecer? Quando você tiver colocado a última pedra de construção e de reconstrução do templo, todo mundo que olhar vai dizer assim, só pode ter sido a graça de Deus. Agora ele disse para Zoró assim, Zorobabel, não é por força, nem por poder, é pelo meu espírito. Não vai ser você e a tua força que vão fazer. Quando todo mundo olhar, eles vão dizer, é pela graça, é pela graça. Pastor Diego, o que eu enxergo por aqui é que essa reconstrução, uma grande restauração que vai acontecer aqui em Orlando, essa é a palavra, grande restauração. Todo mundo, no final, agora não, talvez no meio do caminho o povo tem gente que duvida, tem gente que critica, tem gente que não entende. Mas quando olharem vão dizer, rapaz, só pode ter sido a graça de Deus com esse bicho, não tem condição não. A graça cooperando com a fé. Tem montanha que você vai mover pela fé, mas tem montanha que Deus vai mover por causa da graça. Existem combates que a gente entra, como o irmão Reagan disse, o bom combate da fé é você que entra. E talvez hoje de manhã eu vou só te dar uma ajudinha, irmãos. Eu já ministrei o que eu tinha de ministrar. Agora é com você. Começa a reagir sobre o que Deus tem dito a teu respeito. Deus está te dizendo que 2024, irmãos, coisas vão acontecer. Pessoas, pastor está falando só para me animar. Não, irmãos, eu quero que você se inspire com o que Deus diz ao teu respeito. Qual é o testemunho de Deus para você? Pode ser que nas contas, irmãos, você está igual Josafá. Eu não consigo enxergar qual o final disso aqui. Mas Deus está te dizendo o que eu vou trazer para você. Rapaz, teve um outro momento em Israel, irmãos, que eles estavam no meio de uma grande inflação terrível. Diz que não tinha comida porque Jerusalém estava cercada de exércitos inimigos. Em algum momento o profeta disse assim, amanhã, essa mesma hora, todos os preços dessa cidade vão estar restaurados, a inflação vai se acabar. E um general do rei começou a rir. Disse, como é, profeta? Você está doido. Isso é coisa de gente doida. O profeta disse para ele, você vai ver, mas você não vai provar. Aquele capitão estava fora do barco. Você está dentro do barco ou fora do barco? Dependendo da ministração, esteja fora, porque se estiver ensinando sobre Pedro, aí tem que sair do barco. Mas eu estou pregando agora para ficar no barco. É Atos 27. Aí preste atenção na ministração. Você está no barco ou está fora do barco, irmãos? Fique dentro do barco. Para essa ministração, fique dentro do barco. Creia no livramento do Senhor. O que aconteceu foi que, no final das contas, irmãos, uns homens leprosos ou cegos, eu não lembro,
Eles saíram da cidade e quando eles chegaram lá, Deus tinha, irmãos, feito um som e os exércitos tinham fugido. E o que eles fizeram foi colher despojos. Mas aquele homem, por causa da incredulidade, deixou de provar do que estava para acontecer. A palavra que tem no meu coração, irmãos, há uma grande prosperidade a ser manifesta. Eu não estou falando só sobre prosperidade financeira, irmãos, eu estou falando de algo muito melhor do que isso. Um ambiente de paz, irmãos, que está sendo formado nesse lugar. Um ambiente glorioso, irmãos, como aconteceu no Brasil. Se você for lá em Campina Grande, você vai perceber, irmãos, tem um ambiente diferente naquele lugar. Eu quero te dizer, Deus está construindo, irmãos, coisas aqui, viu? Deus está construindo coisas aqui. Pode ser que não aconteça de um dia para a noite, pode ser que não aconteça no momento em que uma pessoa ou outra queria, mas uma notícia boa sobre o espírito da fé. O espírito da fé te conserva até o cumprimento da promessa. Josué e Caleb não entraram na terra prometida no outro dia, mas mesmo depois de 45 anos, um olhou para o outro e disse: rapaz, tu é um velho seminovo, bicho. Está novinho, vai provar. E ele disse: eu tenho a mesma força que eu tinha aos 40. Não aconteceu do dia para a noite, mas o espírito da fé conserva alegria no teu sorriso, conserva força nos teus braços. Você não entendeu, não, irmãos? O espírito da fé vai fazer você sorrir no meio da tempestade, mas esse sorriso vai te levar ao cumprimento da promessa, irmãos. Começa a reagir sobre a tua vida agora de manhã mesmo. Começa a ficar feliz sobre a tua casa. Começa a ficar feliz sobre o que Deus quer fazer com você. Irmãos, eu vejo pessoas se alegrando por causa de uma notícia do jornal. Eu vejo pessoas ficando felizes por causa de um gol que é... Irmãos, eu não vou me envergonhar do Evangelho nem do poder de Deus, porque a minha dança hoje vai abrir portas para mim amanhã. A minha alegria hoje vai trazer o suprimento. Rapaz, fique feliz. Oh, aleluia. Oh, eu creio na sua palavra, Senhor. Já preguei, irmão, já acabou. Começa a ficar feliz aí, vá. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Nenhuma vírgula vai ser esquecida. Exatamente o que o Senhor disse sobre a igreja de Orlando vai se cumprir. Exatamente o que está no coração do Senhor. Não vai ter adequação nenhuma do projeto. A gente não vai substituir nada. O Senhor vai trazer exatamente aquilo que Ele disse. O irmão Smith Wigglesworth, meu bisavô. É brincadeira. Não vai pesquisar não, ele não era meu bisavô não. Ele disse: a igreja precisa aprender que um grito de júbilo pode trazer a restauração daquilo que tem sido clamado por anos. Vai fazer montanhas caírem, vai fazer muralhas destruírem, vai fazer tempestades acabarem. O poder de um grito de júbilo. Deixa eu te dizer, tem pessoas que têm terceirizado o grito de júbilo. Deixa o grupo de louvor ficar feliz por mim, deixa o pastor ficar feliz por mim. Ei, que tal você ficar feliz por você mesmo hoje de manhã? Eu creio. Eu sei em quem tenho crido, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Libera um grito de júbilo aí hoje de manhã, irmãos. Ei, aleluia! Obrigado, Senhor. Um júbilo antecipado vai restaurar as taxas do sangue. Um grito antecipado vai fazer o cisto se dissolver. Um grito antecipado. Aleluia, aleluia. Eu creio no que foi dito. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.